Olá, amostrados e amostradas! Está no ar mais um episódio do Recife Amostrado que você já conhece. Eu sei que você já contou para os seus amigos, já pediu indicação para assistir, já, enfim, está ajudando aqui na divulgação desse podcast que é da Prefeitura do Recife por meio da Secretaria do Trabalho e Qualificação Profissional. Marketing digital. Isso você vai ouvir muito no nosso Recife Amostrado hoje. Vai muito além do que publicar post, estratégia, mas é conhecimento, é adaptação também ao mercado. E o nosso convidado de hoje, o Fábio Hatsune, ele é diretor de marketing da agência 1986. Depois a gente vai falar sobre esse ano. Já passou pelo empreendedorismo, ele tinha uma loja geek, e toda essa experiência que ele trouxe dessa loja uniu ao mundo dos negócios a publicidade digital. Então, vamos conversar com o Fábio Hatsune, que já de cara a gente estava aqui, ó, tricotando, falando sobre o porquê da agência. Eu fiz uma brincadeira. Eu adoro quando as pessoas me dizem que ano nasceram, porque eu fico pensando assim, onde é que eu estava naquele momento? Né? Como eu trabalhei muito em rádio, Fábio, quando eu escuto uma música no rádio, eu faço, meu Deus, em que rádio eu estava naquele momento, tocando essa música? Então, 86 foi um ano marcante, você vai dizer por quê, né? Com Mas vamos, certeza. vamos um pouquinho para trás. Vamos começar pela loja Geek. Você começou como empreendedor e o que que você viveu naquele momento que você traz para a tua experiência atual do marketing digital? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Inclusive, eu estou muito feliz, tá, de estar aqui. Se inscreveu ele, fez o formulário, tudo bonitinho. Ótimo. O que é que acontece? Há alguns anos, né, eu decidi empreender. Como todo, digamos assim, recifense, a gente começa trabalhando, né, ali, digamos que no CLT, digamos que é para a gente dar início a qualquer coisa, seja lá o que for, né? A gente tem que adquirir experiência. Sim. Eu sou formado em marketing, eu me especializei no marketing digital e no ano de 2020 eu decidi empreender junto com um sócio. A gente abriu uma loja, né, Geek, lá no Shopping Costa Dourada, né, que fica no Cabo de Santo Agostinho. A gente ficou no período de 12 meses, né, que é o período de contrato do shopping. A gente empreendeu, entendeu como funciona, conheceu muitos lojistas ali. Foi uma experiência muito boa, né? Existe ônus e bônus para todos, mas foi uma experiência Vocês muito vendiam o quê? boa. Camisa, caneca? O que que vocês vendiam de produto? Bonequinho? Isso, a gente vendia miniatura, que as pessoas também chamam de action figure, né? A gente vendia camisa personalizada de Naruto Público bem e etc. específico, né? Justamente, E muito consumidor. com certeza. Ali a gente entendeu como funcionava até mesmo o mercado geek, porque independente, né, de eu estar dentro do marketing há um tempo, dentro da publicidade há um tempo, a experiência é muito diferente de quando a gente está ali na teoria estudando sobre, né? Completamente. A prática é o que faz a gente realmente entender como é que funciona cada Mas coisa. começou por uma paixão, você e seu sócio, por estarem habituados com esse universo geek, por consumirem também, acreditarem que indo por esse caminho, criando a loja, vendendo esses produtos, seria de certa forma um facilitador, vocês gostarem desses produtos, desse universo? Sim, com certeza. A gente gosta no caso, né? Muito desse nicho em específico, né? Inclusive, vez ou outra a gente até, olha, isso aqui dá pra gente também, né? Uhum, Sabe aquela coisa de tipo, vamos lá, sei, vamos vou separar vender, um mas do eu quero um para estoque. mim. Justamente. E a partir disso, né? Por eu ser também amante da sétima arte, que a gente vendia muita coisa ali com referências de filmes e etc., eu meio que quis trabalhar com esse tipo de produto, né? As pessoas que iam ali, inclusive, né, os clientes, eles tinham o conhecimento do que se tratava cada uma daquelas coisas ali. Isso era muito, muito bom, sabe? De atender pessoas que conversam a mesma língua que você. E Facilita até a venda, né? com certeza. Você vai indicando, você vai, chegou essa novidade, me lembrei de você, isso aqui é a tua Porque, cara. justamente porque, inclusive, a venda se trata disso. Você precisa conhecer o que é que você está vendendo, sabe? Exato. Para Não é que, empurroterapia. justamente, você precisa entender até a funcionalidade daquilo, né? É meio que você ser um cliente também, né? Ter a mesma experiência do cliente e passar para ele, né? E o marketing é justamente isso. A gente tem que vender algo se tratando de, digamos assim, algo que você conheça 100%, sabe? Para que as pessoas comprem. Comprem seja o que for, seu serviço, sua ideia, seu produto, enfim.
E aí vocês passaram um ano com a loja? Isso, 12 meses. Mas quando você fala 12 meses, o tempo de contrato, vocês sabiam que iam passar 12 meses? Já era uma coisa, eu acho que não, planejada não, mas o que que deu aí? O que que aconteceu para ser um ano? Então, o contrato mínimo, né, do shopping, ele é de 12 meses. Porém, caso você queira renovar, continuar ali com a loja, você renova o contrato e etc. Mas a questão financeira, né, começou a, digamos que, dar uma balançada assim. É, Desequilibrada. desequilibrou. Porque vocês tinham feito já algum tipo de curso, algum tipo de conhecimento prático sobre como trabalhar no mercado, Aham. como empreendedores, ou foi uma coisa mais intuitiva, orgânica mesmo, Fábio? Então, a gente já entendia bastante referente ao marketing em si e à Sim, venda em si, né? Porque a sim. gente tinha saído do mercado de vendas para empreender. Porém, digamos que com o tempo, né? A questão de movimentação do local, tem Hum, a questão também de quando se finaliza um contrato e você vai renovar o outro, o aluguel daquele espaço já é um outro preço, um valor. outro valor, e meio que não ia dar para pagar, nem se a gente vendesse o almoço para comprar a janta, sabe? Nossa, foi então Aham. Foi algo meio que é necessário a gente encerrar isso aqui encerrar. e começar um novo, digamos assim, ciclo. E daí, mesmo depois de empreender e etc., voltei, né, ao CLT novamente. Inclusive, não sei se pode falar o nome da empresa Claro, que eu fica à trabalhei. vontade, fica à vontade. Eu voltei, inclusive, que eu já tinha trabalhado antes na Prata Rara, onde ali. Adoro, eu consumo. Sou consumidora da Prata Rara, eu gosto. Perfeito, então. Eu gosto. E na Prata Rara, né, eu adquiri ainda mais experiência na prática, junto com o site da Prata Rara, a parte de design gráfico, junto com o marketing da Prata Rara, né? E hoje eu tenho, inclusive, a Prata Rara como uma cliente, né, da nossa agência. A gente presta alguns serviços aqui e ali, Que sabe? massa. O seu Inclusive, se sistema de franquia favorece a pessoa que franqueou, que é franqueada, no caso, esse trabalho de marketing, ou tem muitas amarras? na verdade, a Prata Rara não é É franquia, não, eu jurava que era. é uma única dona. Mas é daqui de Do Pernambuco? Nordeste. É Na do verdade, Nordeste. veio de Curitiba para aqui pro Nordeste. E aqui no Eu jurava Nordeste, que era franquia. muita gente pensa por conta da quantidade de lojas, Exatamente. sabe? Hoje são 13 lojas que a Prata Rara tem, mais o site. Inclusive a Prata Rara tá com esse projeto novo aí, que é o Prata Rara Masquile, que são quiosques, né? Que são lojas menores, só para o Hum. público masculino. Eu super fazendo uma propaganda aqui da, Olha, tá aí, eu da não Prata Rara. sabia. Interessante. E se você, inclusive, entrar no nosso Instagram, no Instagram da agência, você vai ver ali. Eu até participei ali da abertura, né, do quiosque, etc. Bem legal, inclusive, muito interessante, muito bom. E pós Prata Rara, né, digamos assim, como CLT, eu mais uma vez fui empreender, né, no que eu Porque já. deu um comichãozinho em você, você disse assim, aqui não tá bacana, vou procurar outra coisa, foi isso. Existe uma palpitação. O que é que acontece? Quem é empreendedor não consegue ficar muito tempo, digamos assim, preso numa, como é que eu posso dizer? Talvez seja até É uma numa bolha, numa estrutura mesmo, estrutura. numa estrutura. E quando a gente tem um conhecimento, a gente quer usar ele a nosso favor, sabe? Seja uma ferramenta ou um produto, seja, eu sei como vende, ou seja, eu entendo como funciona o marketing, que no Uhum. caso é o meu caso, a gente quer usar isso, né? Imagina, a gente formado em marketing, me especializei na parte do marketing digital e não usar isso, sabe? Não fazia sentido para mim. E Interessante. daí eu decidi, né, abrir a agência, né? Chamei algumas pessoas como sócios aí. Hoje, no total, somos 4, né? Cada um cuida de uma parte. Tem a Renata, que ela é o nosso Renata, que tá financeiro. aqui? Não, 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 não. essa daqui já é outra, essa é Midi. É. Ela é nossa design gráfico e além de Ah, design gráfico, também técnica em marketing, né? Tem a Renata, como eu tinha dito, né, que ela é nosso financeiro, barra administrativo. A Renata faz bastante a coisa aí, mulher dos tem números, das planilhas, dos isso. A contratos. gente chama ela de a mulher do dinheiro. É, poderosíssima. Tem o Ebert também,
Herbert, ele é nosso filmmaker e também ele é profissional do marketing digital. E eu atualmente estou como diretor, né? Como você falou, inclusive, aí. É, por vários motivos, né? O motivo de eu ter criado, né? De eu coordenar. é, é, Claro, você que teve a ideia resolveu juntar a turma que estava em consonância com o que você estava pensando naquele momento. Justamente. E a partir daí, né, a criação, né, da agência em si envolveu vários fatores. Gosto pessoal, é, 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 curiosidades, envolveu tudo, né? A criação do storytelling também é baseada num gosto pessoal meu. Sempre vão. Vou puxar agora já para isso, né? Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, e aí ele falava, né, essa pessoa que estava criando pegou uma pauta para vender, e estava vendendo, e eu disse, mas qual é a tua narrativa para isso? Que é isso que a gente vai falar agora, porque tudo no mundo hoje é narrativa. Ele fala aí num termo em inglês, storytelling, que é contação de história, mas você precisa embasar, sei lá, eu digo sempre, embrulhar o teu produto numa Isso. narrativa, né? Por que que as pessoas vão se aproximar do teu produto? Vão se identificar com essa narrativa. E aí, quando eu vi o nome da agência, 1986, eu disse, ah, é a idade dele, é o ano que ele nasceu, né? E eu sempre fico fazendo aquele comparativo, olha a cabeça da pessoa, eu disse, meu Deus, eu vou entrevistar uma pessoa com tantos anos de idade, aquela coisa assim, né? Mas não, ele estava me contando e eu vou deixar você contar por que é 1986 e por que esse ano foi tão emblemático, que tem a ver com o conceito, a história, a vontade, né, de existir da sua agência, da agência de vocês. Então, é, o ano em específico, né, de 1986, foi um ano marcante para a década de 80, especificamente por conta dessas referências, inclusive, que a gente usa aí como storytelling da agência, que, falando um pouco até sobre storytelling precisa ser isso, como você disse, uma história a ser contada, né? Algo que as pessoas precisam saber, vários fatores da tua empresa, da tua marca pessoal, o que for, o porquê dela existir, né? O porquê dela existir, o que ela faz, o porquê você precisa daquilo dali, enfim, envolve várias coisas aí. E 86 em específico, a gente usa quatro referências. Uma das referências, inclusive, a primeira é o filme De Volta para o Futuro, também porque é um gosto pessoal meu, eu sou cinéfilo louco aqui. E o De Volta para o Futuro fala muito sobre a visão das pessoas naquela época do futuro, de como seriam as coisas. Se você vê, inclusive, vamos lá, o segundo filme até se passa no ano de 2015. Lá na década de 80, as pessoas imaginando que em 2015 os carros iam estar voando, ia ter várias outras coisas, tudo ia ser em holograma, e não é bem desse jeito. O clima ia estar perfeito, a terra ia estar em harmonia, não haveria guerras, né? Por aí vai. Mas Justamente. Porém, é uma visão, digamos, muito boa da gente ter do futuro, né? Como essas pessoas imaginavam lá atrás e como a gente hoje imagina as coisas daqui para frente. Hoje, talvez a gente tenha um pouco de receio, né? Um pouco de medo do que venha por aí, mas é comum. É justamente a gente tentar entender de como vai ser as coisas daqui para frente. Uma segunda referência, inclusive, da agência é o Cometa Halley, né? Que eu tinha até falado para você antes aqui, que foi algo muito emblemático, algo muito marcante, né, para o ano de 86. As pessoas falavam muito sobre esse cometa que ele ia passar aqui na Terra e etc. Foi algo super rápido, né, que as pessoas não é viram porque muito quando ele bem. passou da vez anterior, né, acho que 70 anos antes, ele causou uma grande comoção porque as pessoas não sabiam do que se tratava. Teve gente que morreu, teve gente que passou mal, teve gente que achou que o mundo ia se acabar Isso. porque o que danado era aquilo, né? Aquele corpo celeste que estava passando e impactando tanto. Então as pessoas achavam que, né, o mundo ia se O mundo acabar. ia se acabar. E eu acredito que as pessoas sempre imaginam isso, né? Quando É, vem algo novo, meu Deus, vai acabar tudo. aham. E para você ver que isso foi tão marcante que até hoje, vamos lá, 39 anos depois, as pessoas ainda falam sobre o cometa Halley, Eu não sabe? lembrava que ele passou em 86. Você está me trazendo aí essa informação, eu realmente não lembrava. Para mim não foi impactante. Para mim foi a Copa de 86 que o Brasil perdeu, como eu estava dizendo para ele, Isso. no México. Mas tudo bem, ele não colocou essa história da seleção Da brasileira Copa. na narrativa dele. Mais uma referência. Não sei se tá sendo cansativo demais de Não, falar vai das contando. referências,
Mais uma referência também foi o ônibus espacial Challenger, né? Esse eu Que lembro. foi algo realmente muito marcante, algo que, tipo, eu fiquei sabendo ali por volta do ensino fundamental, né? Quando a gente começa a ouvir assuntos, a ter história e etc. E isso me deixou muito, como é que eu posso dizer, impactado pelo fato de como as coisas aconteceram, né? Um ano antes, que foi o ano de 85, as pessoas não falavam em outra coisa. Só falavam sobre coisas espaciais, sobre o homem indo para o espaço. Inclusive, se você for ver até a questão do cinema, né? No ano de 85 e 86, os filmes eram muito espaciais, né? Star Wars... o ET, né? Sim, Enfim, tinha ET de muito disso. 79, sim. Tinha muito disso, Tinha. assim. E o que Porque é era que. sedutor. Até hoje o espaço é muito sedutor, né? Isso Porque a é gente não sabe o que é que verdade. tem lá, como é que se comporta o corpo humano, hoje se sabe por conta de pesquisas e tudo mais. Eu acho que nesse momento que teve a tragédia com a Challenger, teve uma música também que foi criada, Sim, que foi tocada exaustivamente e ela é marcante até hoje. isso é Uma música toda verdade. instrumental. Isso é verdade. Foi uma homenagem para todos os tripulantes, se chama, não sei se astronautas, tripulantes, alguns falam de Sim, um jeito ou de outro, mas aquilo foi muito marcante pelo fato de como aconteceu, né? Como eu tinha dito. Porque um ano antes as pessoas falavam muito sobre a professora que estava indo ali, estava representando a gente, né, os civis, ia ser a primeira vez que ela ia dar uma aula do espaço, né, que uma pessoa ia dar uma aula do espaço, os alunos dela estavam ali assistindo ao vivo. E um ano antes as pessoas viam tudo dela, o que é que ela comia no café da manhã, como era o dia a dia dela, tudo isso. E quando chegou no dia, né, 78 segundos depois da decolagem, houve aquela explosão, explose. matando todo mundo ali. Todo mundo estava vendo, né, ao vivo, Exatamente, ao os vivo. alunos, a família estava ali, inclusive. Incrédulos. A humanidade ficou incrédula Isso. naquele momento e silenciada. E no início não estavam entendendo muito bem o que tinha acontecido, né? Porque estava muito alto, né? E com o tempo as pessoas foram realmente percebendo que tinha algo errado e que tinha explodido. Uma tragédia. Foi uma tragédia. And liftoff. Solid Liftoff rocket of boosters the kicking in. 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. Control. 57 feet per second. Altitude 4.3 nautical miles. Downrange distance 3 nautical miles. It's always amazing to hear how quickly the shuttle moves. It's already more than 4 miles downwind, as we just Engine heard. throttling up. 3 engines now at 104%. Challenger, go and throttle up. Roger, go and throttle up. The shuttle mission will launch, my God, 1 minute 15 There's been an seconds. explosion. Velocity 2,900 feet per second. Altitude 9 nautical miles. Downrange distance 7 nautical miles. this is not standard. This is not something that is planned, of course. I can see a solid rocket booster has broken away from Shuttle Challenger. That's what you're looking at in the middle of your screen. E isso serve muito de preparação. A gente precisa analisar o ambiente, né? Porque aquilo a gente sabe que aconteceu pelo fato de que estava muito frio, as borrachas de vedação do ônibus espacial, do foguete, estavam congeladas e a partir do momento que decolou meio que quebrou enfim, vazou combustível, explodiu tudo, enfim. E a gente precisa analisar tudo isso. Não é fazer só porque, digamos que vai chamar atenção, todo mundo vai visualizar. Porque acabou sendo de uma forma negativa, né? Esse marketing. As pessoas não esqueceram até Isso. hoje, mas foi algo muito ruim, entende? E a última referência, inclusive, é mais uma tragédia. Aí você vai dizer, meu Deus, sua agência só fala de coisa ruim. Mas é porque a gente só aprende. Eu acho que a gente só aprende, não. A gente aprende mais fortemente Com quando a a gente passa lição. pelos desertos, né? Isso, Porque justamente. para ir pra praia tá tudo ótimo. Sol, calor, cerveja, tá tudo ótimo. Mas bora pro deserto pra tu ver Isso é verdade. que o negócio é É, diferente. a última referência é o desastre lá em Chernobyl, né? Sim, Que o reator 4 explodiu e vazou a radiação para tudo que é lugar. E a maioria das pessoas elas podiam sim ter sobrevivido, né? Só que não tinha veículo suficiente para fazer aquela evacuação em massa. não tinha esse plano de emergência que quando você tem uma usina ou qualquer grande empreendimento,
Você Você- precisa preparar as pessoas para se Tudo. movimentarem, saírem dali, se acontecer uma tragédia ou uma eminência de tragédia. Justamente. E isso é uma referência, inclusive, para o marketing também, pelo fato de que a gente tem que estar preparado. É meio que deixar o terreno tudo ok para poder, digamos assim, executar, seja lá o que for, né? E pensar também no que pode acontecer. E se, né? E se acontecer isso? Como é que eu vou lidar com essa Gestão de crise. situação? Justamente. A gente precisa de ter, digamos assim, a preparação para tudo, literalmente tudo que vier. E aí, no caso, a tua agência, 1986, qual é o propósito dela no mercado dentro de tudo isso que você trouxe como 4 grandes referências do ano de 86? A nossa agência, além dela ser baseada na década de 80 e etc., é justamente para que as pessoas tenham a visão, seja ela nossos clientes, colaboradores, pessoas que estão iniciando com a gente, tenham uma visão de como essas pessoas, sabe, que viviam na década de 80. Não só esperançosas com o que vem pela frente, mas digamos, a parte aí de preparação de um todo, né? Como Uhum. eu expliquei aqui. Além disso, nossa identidade visual, ela também tem referências aí, né, aos anos 80. Se você for lá dar uma verificada no nosso Instagram, tem referências, mas até mesmo música, sabe? As pessoas veem um carrossel e dali tem uma música dos anos 80. Madonna, Cyndi Lauper, Com né? Michael certeza. Jackson, né? A gente tem a música brasileira também muito forte, muito calcada na MPB. Eu lembro de Chico Buarque tocar exaustivamente no rádio, né? Com certeza. Muito na década de 80. Aquele pop rock, né? Absinto. Rufino, me ajuda aí. Tu que viveste os anos 80 junto comigo. Dudu Fran, eita, que de Que de abelha. abelha, fortíssimo. Titãs, é verdade. Olha Muito aí. bom, muito Metrô, bom. Metrô também, você lembra do Supla? Olha aí, tá vendo? Quem tem de rádio e tocou muita música nos anos E até 80 sabe mesmo tudo. Xuxa, né? Se É você ver, verdade, foi segunda metade. É, por aí, 86, 86. É, 85. o auge dela foi 86, com o show da Xuxa. É verdade, quando ela entrou na Globo, né? E aí Isso. se lançou não só para o Brasil, mas depois para o mundo. Ela já vinha de uma experiência anterior em televisão e aí ela foi contratada. E hoje a gente tem as séries que mostram tudo isso, né? Então vocês trazem essa marca de mostrar para o mercado que é preciso se preparar, né? E também, de certa forma, ser vanguarda e sair na frente. Com Se certeza. mostrar da melhor forma possível. E qual é o segmento? Assim, não é o segmento, quais são os clientes que vocês trazem para si? Quem é que geralmente procura a agência 1986 para trabalhar em parceria e fazer um bom trabalho nas redes sociais? Hoje, a gente, digamos que atende todo o público. Porém, o nosso público maior, o nosso público mais forte são marcas pessoais, né? Que são pessoas que tendem a querer melhorar a sua marca pessoal. Digamos que, se você for verificar, muito hoje em dia é conhecido como blogueiros, são os Sim. nossos maiores clientes. Óbvio, a gente também trabalha com empresas, né? A gente atende todo o público, mas o nosso, Outros empreendedores também, com né? certeza, Também. mas o nosso mais forte é justamente o pessoal, Olha sabe? só, eles falam, produzem conteúdo, mas também querem dar uma melhorada, querem dar um up nessa imagem Isso, por na meio das parte de estratégias. profissionalismo, na parte Fotografia, estratégica, filmagem, tudo isso? tudo isso, inclusive a parte de design gráfico, que é a parte que mais grita nas redes sociais, né? Quando as pessoas veem a parte de design gráfico bem estruturada no teu perfil, ela vai E isso faz entender, diferença, com Fábio. certeza. Isso termina fazendo com que quem consome, sei lá, apreciar melhor, consumir mais, enfim. Isso aí tem realmente um peso substancial. Isso, com certeza.
Inclusive, a parte visual, né? Se ela está limpa ali, as pessoas tendem até a confiar melhor no teu Mas trabalho. aí você tem que associar isso que você está falando, a parte visual, que é o que a gente vê, porque a gente começa a gostar. O prato da comida a gente começa a comer com os olhos, não é isso? Isso, com certeza. Com o conteúdo. Você interfere também nessa narrativa que as pessoas criam. Sim, Vocês sim. conversam, dialogam com esse cliente para dizer, olha, vamos por esse caminho, vamos por aquele caminho e tá tudo certo ali. Com certeza. É óbvio, né, que a gente tende a atender a demanda que o cliente precisa, Sim, né, o que sim, ele prefere sim, também. A sim. gente tenta colocar a nossa essência ali dentro, baseado, inclusive, no que ele pede, e para que encaixe as duas coisas, para que fique, digamos, da forma que ele quer, mas também de uma forma profissional. Porque muitas Uhum. vezes acontece do cliente querer algo que a gente que entende um pouco mais do marketing olha assim e faz, Não vai dar certo. e não tá Não legal é isso aí. bacana. Não é E a bacana. gente mostra, olha, o caminho é esse. A gente vai te atender do jeito que você quer, mas o caminho é esse aqui. Você prefere qual? Se a pessoa for suficientemente inteligente, vai dizer, vou escutar o especialista. Até porque vocês estão sendo pagos por isso, né? Isso. E a gente cria um todo, desde o roteiro para um vídeo, a parte, inclusive, visual, sem ser a parte de design gráfico, Sim. áudio e vídeo, um todo, né? A gente tende a colocar, como eu falei, né, a nossa essência, mas também bastante qualidade, né? Uhum. Nessa área aí, nesse lado. E muita gente prefere algo um pouco menor, sabe? A gente tende a, vamos conversar mais uma vez. Vamos fazer desse jeito, para que fique, digamos assim, mais limpo, né? Visualmente, o que for. Para que as pessoas realmente visualizem o teu perfil, digamos assim, e diga, a agência fez isso daqui. E é um trabalho muito bom. Uhum. Porque tem a nossa reputação, né? Exato. Além da reputação dele, Do profissional que contratou vocês, da empresa. com certeza, tem a nossa, sabe? E a gente quer passar isso. A gente quer que as pessoas visualizem ele como um profissional e visualizem a gente como um profissional. E muitas vezes acontece da gente não divulgar determinadas marcas ou serviços para alguém por conta de que realmente foge total do contexto, né? Do que a gente quer passar. Até mesmo da impressão que a gente Então quer vocês passar. recusam clientes de vez em quando. É isso. Mas isso não é ruim, porque eu acho que é questão de coerência, Fábio. Não se alinha, eu não vou fazer isso, né? Eu, por Uhum. exemplo, eu como profissional de rádio, eu não faria determinadas campanhas, Uhum. porque não vou pelo dinheiro somente. Eu acho que eu não me sentiria bem fazendo, sendo muito honesta. Com A não ser que certeza. sejam milhões, aí a gente já conversa, né? E se a Brincadeira. gente tem. Brincadeira. Não, brincadeira. E se a gente tem uma essência, um storytelling e uma identidade visual, não faz sentido eu pegar algo totalmente fora disso que a gente propõe e divulgar ali, Uhum. sabe? Muitas vezes a gente atende a demanda que o cliente quer, que o cliente deseja, porém sem fazer essa divulgação. Só Entendi. por atender, sabe? Mas digamos que envolver ele num todo, assim, da nossa divulgação, pode acontecer da gente não fazer essa divulgação para não, digamos assim, fugir do que a gente quer. Delicado isso, viu? Isso é muito delicado, porque você tá falando, dialogando com uma pessoa que está te contratando e você tem que fazê-la perceber, compreender que o que você está colocando vai ser bom para todos, para você Isso. enquanto empresa, para ela também. Olha, o Amostrado Explica na área. Você está acompanhando o papo aí com o Fábio Hatsune, da agência 1986. E ele falou uma coisa bem interessante. Nem sempre o cliente tem razão. Então, conversar, mostrar possibilidades, caminhos, estratégias mais assertivas, mas principalmente ser transparente, pode ser o grande diferencial do seu próprio negócio. É conversando, é explicando as demandas que o cliente tem, nem sempre vão ser atendidas. E é preciso deixar isso bem claro e ser transparente. E então, vamos voltar para o papo? Continuar conversando com o Fábio Hatsune, da agência 1986.
Dentro disso que eu estou falando, né? Muitos empreendedores, né? Muitos clientes acham que marketing digital é especificamente ou tão somente rede social. O que é que você diz para quem não entende a importância de uma estratégia bem construída dentro de tudo que você está trazendo, da narrativa, das estratégias, das possibilidades? O que é que acontece? Como você mesmo falou, por essas pessoas, inclusive, tentarem assim, fazer algo diferente em redes sociais e etc., elas pensam que é só isso mesmo, que o marketing digital ela digamos, Aparecer. aparecer. E não se trata só disso. Porque além da estratégia, além do visual, existe muita coisa por trás. Como eu tinha falado sobre o storytelling, a questão aí do tráfego, do Google Ads e do Meta Ads, né? Que o Meta Ads justamente é a rede social, mas as pessoas precisam aparecer também da forma correta. Não é só E aparecer, na rede social em que o público dela está. Porque não justamente. adianta você estar bombando em uma rede, investindo em uma rede, eu não entendo nada, né, disso, você é que entende, mas eu imagino que se você não vai onde teu público está, acabou-se, não Isso tem é uma, graça. isso é uma verdade. Digamos que quando a gente mostra, digamos que uma proposta, a gente chama de conjectura Sim, na nossa agência, mas quando a gente mostra uma proposta para o nosso cliente, a gente inclusive faz baseado nele, sabe? Para que ele entenda que a gente está tentando se basear em tudo que vocês estudam ele, veem a movimentação dele e fazem essa proposta. justamente. E como eu estava falando, inclusive, do Google Ads, as pessoas precisam entender o porquê que funciona, o pra quê daquilo ali, que muita gente até chama de Google Meu Negócio. Ah, eu não preciso disso, mas é o que ela mais precisa. Muitas vezes ela não precisa nem tanto da rede social, e mais se mostrar ali no Google Ads, porque o público dela é o público que pesquisa Ah, eu não sei o locais. que é Google Ads. O que é Google Ads? Vamos Eu sei lá. que é uma ferramenta do Google, Sim. pelo nome. Vamos lá. Digamos que você está pesquisando sobre dentista Hum. aqui em Vou lá, Recife. coloco lá, entro Porque lá. você precisa de Certo. dentista. Google Dentista Ah, Recife. é como a forma como aparece, Isso. né? E tal dentista é o primeiro a aparecer. Por quê? Porque ele Ah. foi estratégico ali na parte do Google Ads. Entendi. Entende? E é gratuito o Google Ads? Não. Ah, Todo tráfego pago, ele realmente tem um custo, né? A ser investido nisso daí. É, O cadastro, sim, ele é gratuito, mas uhum. a forma de como você vai aparecer, a posição que você vai aparecer, eu vou aparecer ali em primeiro lugar. Você precisa ter um investimento. Bacana isso. Porém, também não é necessário só o investimento, mas sim a estratégia, porque existem palavras-chave para te encontrar mais fácil. Inclusive, eu estava falando até sobre o meu nome, né, que eu uso nas redes sociais, até mesmo na minha parte profissional, que é Fábio Hatsune, que é justamente isso também, estratégico. Se você pesquisar no Google, só existe eu com esse nome. Ah, E eu poderia ter colocado o meu nome de batismo, sim, mas as pessoas não iam ter a facilidade de me encontrar como me encontram com o Fábio Hatsune. Eu tudo utilizo é pensado e planejado, né? isso. Eu utilizo esse nome desde 2012, né? Inicialmente, eu não, digamos que não tinha pensado na estratégia do nome, mas depois que eu vi que isso funcionou, eu disse, não, tem que ser esse. Meu nome não é outro agora, é só esse. Muita gente dá um Google aí no meu nome e é justamente isso. Se você quiser saber qualquer coisa sobre mim, você pesquisa ali no Google, Fábio Hatsune, vai Hatsune. aparecer só eu. Hatsune. Isso. Pequenas empresas costumam ter dificuldade para investir em marketing. Como é que você enxerga esse pensamento, esse cenário e quais soluções são viáveis para pessoas e empresas que pensam dessa forma? O que é que acontece? Tão inteligente essa hoje- pergunta. Gostei, isso não é minha não, viu? É dele. É do nosso redator e produtor. Tá vendo? Hoje, a gente tem pacotes diferentes para determinados públicos em específico. Digamos que até mesmo o filtro de poder aquisitivo, né? A gente precisa filtrar um todo. Não de, quem tem dinheiro e quem tem menos. Não é bem assim. Porém, a gente filtra, vamos lá. Qual a capital
que a tua empresa hoje tem, a questão de Quanto que você tem na carteira para gastar comigo? Seria isso, é Fábio? meio que assim. A gente Entendi. precisa analisar tudo Não isso vamos deixar de te atender, mas você diz o quanto eu posso, né? Usar do teu justamente. dinheiro. E baseado nisso, a gente cria um pacote, né? Vê inclusive a necessidade dele para ver se encaixa naquilo ali. A gente adapta de alguma forma para que o cliente ele não deixe de trabalhar com a gente, entende? E eu acho isso um diferencial da nossa agência, porque quando a gente vê várias outras agências, ela tem um preço em específico para determinadas coisas. Uhum. E com a gente, óbvio, tudo se tem um preço, porém, no caso, um valor. Porém, a gente consegue adaptar, sabe? Seja para o que for, para uma empresa que está iniciando agora, ou para uma empresa que já Interessante. está há bastante tempo no Interessante. mercado, sabe? Fábio Hatsune, ele é diretor da agência 1986, tem outros 3 sócios, está aqui trazendo essa experiência enquanto empreendedor, trazendo a narrativa que embrulha a história dessa agência, o que é que ele quer mostrar para o mercado e mostra para o mercado há pouco mais de quase 2 anos, né? Quase 2 Pouco mais anos. de um ano, quase 2 anos. Quais as tendências do marketing digital que você acredita que vão se destacar ou nesse ano de 2025 ou nos próximos anos, Fábio? Hoje, a gente está vendo que a tendência está sendo muito o orgânico. Por quê? A inteligência artificial veio para nos ajudar. E a gente está Completamente. muito, muito, muito no início, muito no início. Mas mesmo estando muito no início, as pessoas já estão, digamos, começando a enjoar. Não sei se é a palavra certa, mas a ficar já digamos assim, saturadas. Saturadas. Isso, com a inteligência artificial. Enquanto mais o orgânico, as pessoas tendem a gostar, né? As pessoas querem ver ali num story, numa loja, o que for, pessoas falando, sabe? E não um robô. Você vê que tá uma trend, né, Isso. atualmente, baseado nos animes do estúdio Ghibli e tal, né, que todo mundo tá fazendo. E muita gente, inclusive da área do marketing, disse que tiraram o trabalho do design gráfico ou de uma pessoa que faz caricaturas, que pinta, que, enfim. E Tem essa discussão tem, também. tem essa discussão aí Eu também. vi. Porém, a gente tende a pegar tudo que a inteligência artificial coloca aí disponibiliza, no caso, para todo mundo, ao nosso favor. Digamos que a gente quer usar para que as pessoas entendam também não só como funciona, mas também como utilizar e por que utilizar aquilo ali. Muitas vezes é só a moda, né? Sim. É uma trend, todo mundo está fazendo, eu quero fazer. Mas muitas vezes empresas grandes, por usar uma trend, algo que está assim, em tendência, ela ganha um destaque, sabe? A gente sabe que tudo que vem, digamos assim, se atualizando é o que está tendo destaque. Vamos falar do marketing digital em si, ou do digital. Do podcast também, né? Que é outra ferramenta. Justamente. Quando digamos assim, a empresa, seja o que for, de uma parte mais pessoal ou empresa CNPJ, não tende a acompanhar as tendências, digamos assim, uma loja hoje que não tiver um site, a gente sabe que ela não está vendendo bem. Se ela não atende pelo WhatsApp, se ela não tem um Linktree, por exemplo, não vai converter isso em venda. Justamente. E acompanhar as tendências é essencial, é muito necessário, sabe? Para um todo, seja para uma loja, seja para uma pessoa Pessoa, um blogueiro, ela tem que acompanhar mesmo um as dentista, um médico, um tendências. engenheiro, enfim, o que você quiser, né? Agora, você está falando aí de uma coisa muito interessante, inteligência artificial, ferramentas e tudo mais, estratégias, e no quesito inovação, no trabalho da agência 1986. O que é que vocês trazem de inovação no trabalho de vocês? Hoje, eu uso inclusive como um exemplo, uma estratégia nova que a gente criou, uma inovação. A gente nunca viu nas redes sociais carrosséis com, digamos assim, com as marcas que você trabalha baseado em vídeos. E a gente conversou bastante e fez, e se a gente fizesse isso, né? A gente meio que pensou em colocar vídeo em carrosséis das marcas, Porque digamos geralmente assim. são imagens estáticas, é isso? Isso, normalmente são imagens estáticas, Fotos. fotos. Porém, é,
muitos blogueiros, né, trabalham com marcas e ficam ali espalhados no feed dele. A marca tal, Prata Rara, Live, Labamba, enfim. Fica ali espalhado. Mas e se tu faz o teu perfil ser um currículo, que é o que a gente transforma, né? Meio que as pessoas olhar a tua rede social e tipo, olha, eu quero contratar isso daqui. Só em visualizar. E por que não fazer ali um fixado no teu perfil de todas essas marcas, baseado em todos esses vídeos que você fez num carrossel? Eu não tenho como mostrar um exemplo aqui não, mas Interessante. depois, inclusive, até vou mostrar a você. Fala então qual é o perfil do Instagram para as pessoas conhecerem a agência e levar também para os outros clientes, né, para o portfólio de vocês. Podem seguir, gente. É agência.1986. Agência.1986. Sigam lá. Vocês vão gostar muito dos conteúdos que a gente posta. Vocês vão ver o trabalho que a gente faz. Digamos que eventos que a gente está ali. Inclusive, esse podcast eu quero que esteja lá. Sim, vamos disponibilizar conteúdo para vocês. Não vamos, produção? Vamos. Para a gente encerrar, Fábio Hatsune, qual o conselho que você dá, qual a orientação, qual é a dica de ouro para quem quer entrar no mercado do marketing digital e começar o próprio negócio como você e seus sócios começaram? Uma das primeiras coisas que você tem que fazer é ter destaque. Seja estratégico. Eu acredito que eu tenha falado isso em um outro podcast, porque a pergunta foi até parecida. Seja estratégico, seja no que for, seja no seu nome, seja no local que você está, que inclusive uma das coisas que aconteceram comigo é que teve um show de um artista nacional aqui em Recife, eu fui o primeiro da fila propositalmente, porque eu sabia que ia ser um destaque, eu fui entrevistado por vários lugares e etc. E isso chamou muita atenção. Então é justamente isso. Seja destaque, esteja nos lugares certos, nas horas certas, que vai dar certo. Com as pessoas certas também, né? Isso é verdade. Fábio, prazer em conhecê-lo, conhecer o trabalho de vocês. Aqui a gente entrevistou, assim, dos mais variados segmentos, mas a primeira agência digital, de marketing digital, foram vocês, né? A agência 1986, sucesso para vocês, muito mais. Muito bom tê-los aqui. Também divulgue o nosso Recife Amostrado. Você é Com amostrado? certeza, sou Qual é o bastante. teu signo? Eu sou pisciano. Só que eu tenho ascendente de escorpião, ó. Eita. Gente, isso aqui tá quase virando um podcast astrológico também, porque eu sempre pergunto, porque tem muito a ver, eu acho. Mas prazer em conhecê-lo, um abraço para todos os seus sócios. O Recife Amostrado fica por aqui. Na próxima edição, alguém vem contar sua narrativa, sua história, falar do seu trabalho, dos seus clientes, enfim, trazer algo que vai ficar. O podcast Recife Amostrado é uma produção da Prefeitura do Recife por meio da Secretaria do Trabalho e Qualificação Profissional. A gente está no YouTube, a gente está no Instagram, você vai nos encontrar, né, em várias plataformas digitais. Convide seus amigos, mostre para as pessoas. O Fábio com certeza vai dizer para os amigos, olha, eu estive lá, faz a inscrição também. Pelo Conecta Recife você encontra a gente, faz a inscrição e já vai estar no lugar também aqui em frente a mim, a gente vai estar conversando, tá certo? Então até o nosso próximo momento. A produção é do Emerson Saboia, trabalhos técnicos de Admilson Rufino e a gente volta já já.